Imagina uma noiva, vestido branco, cabelo arrumado, fotógrafo, tudo perfeito. Só que quando você olha um pouco mais, você percebe que não tem um noivo ao lado dela. E não é porque ele está atrasado, ele simplesmente nunca existiu. Essa mulher escolheu se casar consigo mesma, sozinha. Agora imagina que isso não foi só um caso isolado. No Japão, essa prática virou uma tendência. Empresas especializadas passaram a oferecer pacotes com esse tipo de cerimônia. Um vestido de noiva, uma maquiagem, sessão de fotos e até mesmo convidados. Tudo para celebrar o casamento de uma mulher que decidiu que não precisa de um noivo. E parece que a procura por esse tipo de coisa só cresce. Agora vamos mudar o cenário. Imagina um casal que namorou por anos, passaram muitas coisas juntos e finalmente casaram. No começo parecia tudo bem, mas com o tempo o dia a dia foi pesando, o trabalho foi consumindo eles, as conversas ficando cada vez mais curtas e o amor deles foi esfriando. Até que um dia eles simplesmente param de dormir juntos, ou até mesmo de se importar um com o outro. Uma pesquisa recente, feita em 2024 no Japão, mostrou que quase 70% dos casais casados vivem exatamente nessa situação, sem intimidade há meses e alguns até há anos. Entre homens na faixa dos 30 anos, esse número chega a mais de 70%. E o mais surpreendente é que os próprios japoneses respondem a essas pesquisas abertamente, porque para muitos deles isso aqui já virou tão comum que nem choca mais. E tem casos que vão ainda mais longe. Tem relatos de casais que ficaram anos sem se falar, mesmo dividindo a mesma casa e dormindo perto um do outro. Para os filhos e as pessoas de fora, parece um casamento normal, mas a verdade é que esse casamento já acabou há muito tempo. O que está acontecendo com os casamentos no Japão? Será que isso começou agora ou já vem de muito tempo? No vídeo de hoje, a gente vai entender por que os casamentos e as relações no Japão estão cada vez mais difíceis. E por que você deveria ter cuidado ao ir para o Japão em busca de um parceiro ou uma parceira. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Por muito tempo, o casamento foi visto como uma etapa natural da vida. Você cresce, trabalha, encontra alguém, casa, forma uma família. Era uma coisa quase automática, uma sequência que a sociedade esperava de todo mundo e que a maioria segue sem questionar muito. Mas essa visão foi mudando e hoje em dia, uma parte cada vez maior de japoneses enxerga o casamento de uma forma bem diferente. Para muitos, casar hoje em dia significa assumir mais responsabilidades numa vida que já está muito complicada. Significa ser cobrado financeiramente de formas absurdas, pressão social de todos os lados e até mesmo uma perda da liberdade. O que antes era visto como um porto seguro, um lugar de apoio, parceria, passou a ser encarado como um risco. E quando o casamento se torna um risco, as pessoas começam a calcular se vale a pena correr esse risco. E cada vez mais a resposta tem sido não. Um dos pontos que mais pesa nesse caso é a diferença entre o mundo em que os japoneses vivem hoje e a expectativa das famílias sobre os jovens. O Japão é um país moderno, tecnologicamente avançado, com uma economia muito desenvolvida, mas dentro de casa, as expectativas continuam sendo quase que as mesmas de décadas atrás. Para o homem, ainda se espera que ele seja o principal provedor da família, que ele trabalhe muito, que ele sustente a casa praticamente sozinho e que coloque a carreira acima de tudo. Para a mulher, o papel esperado é o cuidar do lar, abrir mão da própria carreira e ser a base emocional de toda a família. Ela geralmente cuida dos filhos, organiza tudo, apoia o marido e ainda precisa dar conta das próprias responsabilidades. Muitos jovens japoneses olham para esse tipo de modelo e chegam à mesma conclusão. Isso daqui não parece ser muito uma parceria, parece mais um sacrifício. Então muita gente desiste antes mesmo de começar. Fica difícil você convencer alguém a entrar nisso daqui de cabeça com esse tipo de modelo. E existem algumas coisas que tornam essa situação ainda piores. E sem dúvida, a principal delas é o mercado de trabalho no Japão. Para entender o casamento no Japão, você precisa entender primeiro como que funciona a relação dos japoneses com o trabalho. E não é exagerado dizer que para muita gente o trabalho ocupa o centro da vida.
Jornadas longas são muito comuns, horas extras são normalizadas e existe até uma pressão cultural muito forte para você demonstrar que é totalmente dedicado à empresa, mesmo que isso custe o seu tempo livre, custe a sua saúde e até os seus relacionamentos. Chegar em casa às 10, 11 da noite geralmente não é uma exceção. É uma rotina que muita gente escolhe viver. E quando você chega desse jeito em casa, esgotado, sem energia e ainda precisando descansar para o dia seguinte, construir um relacionamento, se relacionar com alguém de forma sustentável, se torna quase uma missão impossível. Então o casal que vive nessa situação, eles se veem pouco, se falam menos ainda, e a conexão vai se perdendo, não por falta de amor, necessariamente, mas geralmente por falta de tempo mesmo. As pessoas não são mais presentes na vida um do outro. Não é coincidência que nas pesquisas sobre casamentos sem intimidade, o cansaço do trabalho aparece como um dos principais motivos citados pelos próprios japoneses. Mas por que eles só não desistem de viver dessa forma e passam a trabalhar menos, a buscar um emprego melhor, que você não precise trabalhar tanto? Existem alguns motivos, e eu diria que você ainda está olhando isso com a ótica bem ocidental e moderna. Mas o que vai te surpreender aqui é que isso não é puramente por questão financeira, e sim por uma questão cultural. As pessoas não podem desistir ou fracassar publicamente no Japão, e eu vou te explicar o porquê. Em muitas culturas ocidentais, quando o casamento não funciona, a separação é até difícil, mas socialmente aceita. As pessoas seguem em frente, elas recomeçam e a vida continua. No Japão, esse problema é bem diferente. Fracassar num casamento não é só uma questão pessoal, é uma questão social geralmente. Envolve a sociedade. Mas como assim? O divórcio ainda é uma coisa muito mal vista e pesada na sociedade japonesa. Existe a sensação de que quem divorcia falhou, não só como cônjuge, mas como pessoa mesmo. E esse julgamento vem de todos os lados, da família, dos colegas de trabalho, até de conhecidos distantes. Todo mundo julga você. E por isso muita gente prefere nem tentar. A lógica é muito simples. Se você não tenta, você não vai fracassar. E faz um pouco de sentido para elas. É melhor ficar solteiro e manter a sua reputação intacta e não ter ninguém enchendo o seu saco do que arriscar uma separação que vai marcar você para sempre. Principalmente quando você é mulher, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Esse medo também explica parte dos casamentos silenciosos que a gente mencionou no início. Muitos casais que já não funcionam mais continuam juntos não por amor, mas por quererem enfrentar o julgamento que vem com o divórcio. Então tem muitos casamentos que hoje em dia só funcionam na aparência mesmo. Além disso tudo, tem um fator muito prático que pesa diretamente na decisão de casar: o dinheiro. O Japão enfrenta há décadas um problema de salários estagnados que não acompanham o custo de vida. Morar nas grandes cidades japonesas é muito caro. E empregos estáveis com uma boa remuneração estão cada vez mais difíceis de encontrar, especialmente para os mais jovens e quem não é muito qualificado. Nesse cenário, muitos chegam a uma conclusão: se eu mal consigo me sustentar, como que eu vou me responsabilizar por outra pessoa? Casar implica dividir despesas, mas também assumir compromissos financeiros de longo prazo. E a ideia de ter filhos, então, com todos os custos que isso envolve, assusta ainda mais os jovens. Então as dificuldades financeiras são mais uma barreira. E para essa geração que já cresceu vendo seus pais trabalharem muito e ganhando pouco dinheiro, a conta simplesmente não fecha. Parece que realmente não vale a pena. Também tem um lado menos visível de tudo isso, mas que talvez seja mais profundo: a dificuldade que muitos japoneses têm de se conectar com outra pessoa. Não é uma crítica, tá? É só uma questão cultural mesmo. No Japão, desde cedo, as pessoas aprendem a controlar as emoções, a não demonstrar fraqueza, a resolver as coisas internamente sem expor o que sentem. Existe um valor muito forte ligado à contenção emocional. Você tem conceitos como honne, que são sentimentos verdadeiros, aquilo que você realmente sente por dentro, e o tatemae, que é a fachada ou seu comportamento público. É o que você mostra para as outras pessoas. Esconder o honne é considerado uma virtude para manter a harmonia social. Então eles geralmente evitam conflitos, evitam brigas e não gostam de incomodar os outros com problemas pessoais. Mas o problema disso daqui é que relacionamentos precisam de comunicação. Às vezes você precisa incomodar o outro. Você precisa de uma conversa sincera. E quando isso não acontece, os casamentos se tornam muito problemáticos.
Dois adultos que dividem um espaço, cumprem obrigações, mas não se encontram de verdade. E é aqui que os números sobre casamentos sem intimidade começam a fazer sentido. Porque a distância física, muitas vezes, é só reflexo de uma distância emocional que já estava acontecendo há muito tempo. E aqui a gente chega num ponto que talvez seja o mais revelador de tudo. Para uma parte significativa dos japoneses, viver sozinho passou a ser uma escolha consciente. E ainda assim, não necessariamente uma escolha triste, tá? Estar sozinho, para muita gente, é ter controle sobre a própria vida. Você decidir seus horários, seus gastos, seus planos, não prestar conta a outras pessoas. Então a solidão acabou se tornando uma forma de autoproteção, uma resposta racional a um sistema que te cobra mais do que te oferece dentro de um relacionamento. E não é que todas as pessoas não queiram conexão. A maioria delas até quer, na verdade. Mas depois de passarem por tudo isso, as expectativas, o trabalho, o medo de fracassar, os problemas financeiros, muita gente chega à conclusão de que a solidão dá menos trabalho do que um casamento que não funciona. Então muita gente acaba optando por estar sozinho. E eu acho que o que mais chama atenção nesse caso é que isso daqui não é novo. Você tem matérias de pessoas fazendo esses casamentos sozinhos, ou sobre solidão no Japão, já no início dos anos 2014, 2015 ali. É uma coisa que já tem mais de 10 anos que é falado. Esses problemas foram se acumulando de lá pra cá. E o que a gente tá vendo agora é só uma consequência de tudo isso. Será que o Japão vai conseguir encontrar uma saída? E mais do que isso, quanto do que a gente viu aqui você reconhece na sua própria vida? Deixa nos comentários aí se você já passou por uma situação parecida. A gente vai conversar melhor aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve aí no canal. A gente tá passando por um momento de mudança aqui no canal, então é muito importante o apoio de vocês. Eu agradeço por cada um que assiste os vídeos aqui do canal. Eu leio os comentários pessoalmente, então comenta alguma coisa aí embaixo, tá? Muito obrigado e até a próxima.